Boa noite, gente. Vamos começar aqui hoje mais uma live falando sobre um tema que é muito importante aí para a terapia capilar. É algo que talvez vocês nunca ouviram falar, mas é algo que eu vou abordar hoje, que é a tricotilomania, que é a mania distúrbio de arrancar os cabelos, tá? Literalmente é tirar o fio. Então eu vou falar hoje para vocês sobre essa mania, sobre esse distúrbio e qual o nosso papel aí como terapeuta capilar de resolver esse problema, certo? Então, para começar, eu quero que, se vocês tiverem dúvida, aí logo abaixo onde tem uma interrogação, vocês coloquem aí na caixinha de pergunta que eu vou estar respondendo, certo? E aí seja bem-vindo a todo mundo que está chegando na live, certo? E aí vamos dar início falando que a tricotilomania é a mania, como já diz o nome, de arrancar os cabelos, certo? Vamos se falar que a tricotilomania é um distúrbio. Ele é um distúrbio como se fosse um toque que essa pessoa tem aí em arrancar os cabelos. Essa pessoa faz a retirada aí do cabelo por mania e por muitas vezes aí nem nota que e arrancando esse cabelo, tá? E aí vamos lá falar sobre a live deu uma instabilidade, mas acredito que voltou. Vamos lá. Como eu tava falando aí, a tricotilomania tem aí, é um distúrbio e vira aí uma desordem de comportamento. Como assim? Essa pessoa vai ter essa desordem aí no comportamento, onde ela vai gerar esse comportamento que ela não tem um certo conhecimento do que está fazendo. Porque ela não nota aí a retirada dos fios. Normalmente, nos casos, só é notado que se existe a tricotilomania, no caso, o indivíduo dando o seu diagnóstico que só existe aí a tricotilomania, que você sofre desse distúrbio, quando ele identifica aí que já está com uma área repleta sem cabelo. E muitas vezes, muita gente não tem aí o conhecimento de que é uma mania, de que é uma doença, um distúrbio psicológico, certo? Então, vamos lá. Essa pessoa começa aí nesse distúrbio de arrancar os cabelos, começa a tirar, certo? E aí, no caso, tem pessoas aí que tem esse impulso, que é um impulso incontrolável. Ele não consegue aí ter controle sobre arrancar o cabelo. Não existe isso. Infelizmente, é um distúrbio psicológico, como se fosse um toque, é uma mania onde ele arranca e não vai deixar de arrancar porque, não sabe, acha que é normal e só vem descobrir aí, ver que realmente é algo sério, quando começa a notar uma área muito extensa aí do local onde ele está arrancando, certo? Vamos falar também que a tricotilomania não se resume apenas ao cabelo, certo? Não é só apenas o cabelo que esse indivíduo vai aí fazer a retirada do cabelo e tem a mania de arrancar mesmo o cabelo. A tricotilomania também é para sobrancelhas, cílios e pelos pela parte de qualquer área do corpo, tá? Então, pessoas que têm o distúrbio da tricotilomania muito sério, ele arranca a sobrancelha até como mania de coçar ou até puxar mesmo, e os cílios também. Aqui no meu caso, clinicamente falando, quando eu recebo pacientes com tricotilomania, que sempre assim, eu vejo que já está num grau mais avançado, é algo mais sério, eles fazem a retirada aí dos cílios e da sobrancelha. Janaína, como você identifica que é feita aí essa retirada? Quando eu começo a observar
os fatores aí dessa pessoa, porque o que é que acontece para vocês entenderem? A pessoa que tem tricotilomania, ela tem vergonha por ter esse distúrbio. Então, nem sempre ela vai chegar para você e descaradamente vai falar: olha, eu tenho tricotilomania, ou então, eu arranco meus cabelos, por isso que essa área está assim. Tá? Não é todo paciente, cliente que vai chegar para você e vai abrir o jogo assim logo. Mas a gente conhecendo a mania, o distúrbio, consegue identificar tanto visualmente, como pegando no cabelo, fazendo o exame físico com as mãos, como no tricoscópio. Tá certo? Então, assim, a gente já consegue aí ter essa identificação mesmo que ele não fale verbalmente que tem, tá? Mas aí, quando você analisa o paciente no todo, você identifica logo falhas na sobrancelha, porque eles ficam fazendo isso, ó. Puxa e arranca mesmo aí esse cabelo. Como também na sobrancelha. Então, se tiver uma micropigmentação, procedimentos estéticos que aí vá disfarçar, você não vai entender. Você não vai identificar. Mas, se não tiver, vai ser fácil a identificação visual. Independente se visualmente você não vê nada na área do rosto, você pode identificar em algumas partes do corpo ou do couro cabeludo. No caso do couro cabeludo, normalmente eles vão arrancar aqui essa área de trás. Essa areazinha aqui, ó, da parte parietal do cabelo, eles começam a fazer a retirada. Eles, pra ser sincero, eles começam primeiro a selecionar os cabelos aí que vai ser retirados. Tem gente que começa com a mania arrancando aí os cabelos brancos. Começa a aparecer um cabelo branco, outro cabelo branco, e começa aí a arrancar os cabelos, tá? Outras pessoas começam a sentir a textura do fio, literalmente assim, começa a sentir e fazer esses movimentos, procurando o fio. Quando ele identifica um fio que tá mais áspero, ele vai lá e arranca, certo? Então, tem formas aí que esses indivíduos que têm tricotilomania começam. Jana, é algo que qualquer pessoa pode ter? Sim, mas alguns estudiosos, algumas pessoas acreditam que vem da algo hereditário. Então, pode acontecer aí geneticamente, tá? Mas não é comprovado cientificamente que sim. Mas pode ser algo hereditário e você pode encontrar aí dentro da família 2, 3 pessoas que têm a mania. Mas não é comprovado que é geneticamente. Mas a gente pode aí dizer que seja um pouco hereditário, certo? E aí vamos lá falar aí sobre os cílios, sobrancelha e outras aí partes do corpo. Eles fazem a retirada, mas cílios e sobrancelha, a reposição do fio é mais rápido. Então, você vai ter aí essa reposição do cabelo mais rápido. No caso do cabelo, eu estou causando traumas no couro cabeludo, onde eu posso, talvez, não ter a repilação desse fio. Aí é quando entra a gente terapeuta para cuidar desse caso, no caso do couro cabeludo, da saúde do couro cabeludo. Eu não tô falando nada psicologicamente, que isso é algo que eu vou tratar com vocês depois, mas para vocês entenderem, o nosso papel de terapeuta, primeiro, é melhorar aí essa condição desse couro cabeludo. Porque falando psicologicamente, para vocês entenderem, que aí eu vou falar também do sistema vetorizado, para vocês entenderem, não adianta ser feita a terapia capilar se ele não melhora a mania. Não é que não adianta, que não vai ter resultado. Vai, a gente vai conseguir aí uma melhora, melhorar o desconforto, tem áreas que ficam doloridas, enfim. Mas a gente melhorar aí o couro cabeludo não quer dizer que a gente vai fazer com que ele pare aí de arrancar. Isso não existe, tá? Manias, toques e tudo mais precisa aí de talvez um médico psiquiatra ou de terapia com um psicólogo, para conseguir aí fazer abordagens onde ele consiga se reorganizar e melhorar sua mania, seu distúrbio e enfim, certo? E aí, por ele agir automaticamente, é algo que o indivíduo não se dá conta. Ele não se dá conta que está fazendo isso.
Por isso que eu falei anteriormente para vocês que em alguns casos eles já chegam a perceber só quando está com a área muito densa. Agora isso, na tricotilomania, pode ser arrancado em qualquer área da cabeça. Pode ser mais visível na parte frontal, como pode ser atrás, uma área escondida aí que ninguém vê. E, como eu falei, por algumas vezes esse indivíduo não falar pra gente que tem tricotilomania, ou se não conhecer que existe essa mania, falar que arranca os cabelos, a gente vai precisar identificar, pesquisar e procurar, certo? E aí, a gente precisa começar selecionando de passo a passo o nosso papel, tá? O fato de arrancar o cabelo, tanto faz ele ser arrancado e sair lá do folículo, sair totalmente o fio, como ele ser torado rente aí à raiz ou um pedaço. Ele pode vir todo, como ele ficar, tá? Então, é um dos pontos que na tricoscopia a gente vai identificar, são pontos pretos. Que esses pontos pretos a gente consegue identificar uns tracinhos pretinhos mesmo, que a gente consegue ver que nas laterais, é porque aqui eu não consigo mostrar realmente a vocês uma foto ou algo do tipo. Mas a gente consegue identificar aí nessa área esses pontos pretos e fios quebradinhos, certo? Fios velos também, o nascimento de muito fio novo. Recapitulando para vocês, fio velos é o mesmo fio da cabeça do bebê, o mesmo fio aí que o bebezinho nasce, que é um fio que não contém medula, que não é forte, que está em fase aí de crescimento, é um fio que a gente pode considerar bebê, que ele aí pode cair. Então, esse aí é o grande problema da gente ter aí a tricotilomania e não conseguir tratá-la. Por quê? Não fazendo o tratamento, pode existir aí vários fios velos, onde ele vai nascer e vai cair, vai nascer e vai cair, tá? Então, não adianta na verdade, você primeiro precisa ser sincero ao seu paciente cliente. Terapia capilar não é milagre, nunca foi milagre. Na verdade, eu acredito que nada é milagre hoje, mas a gente precisa entender que quem tem uma mania, um distúrbio como esse, precisa desse acompanhamento psicológico. E que eu, como terapeuta capilar, vou estar para melhorar. Por isso que a gente não pode oferecer aí um milagre. No momento, a gente vai melhorar a condição do couro cabeludo. Vamos supor que esse paciente cliente chega pra gente se questionando, fala que tem a mania, que arranca tudo mais, mas não está à vontade, não está a fim de fazer uma terapia com o psicólogo. E aí, eu vou fazer terapia capilar nesse paciente ou não? Sim, você vai fazer. Contanto que você deixe claro para o seu paciente cliente que a terapia capilar não vai fazer ele deixar de arrancar os cabelos. A gente vai conseguir aí melhorar a condição da pele, melhorar aí se tiver sensibilidade e tudo mais. E fazer também o estímulo de novos fios aí voltarem a nascer. Mas a gente, como terapeuta capilar, não consegue aí fazer com que ele pare de arrancar. Até porque essa vontade aí é da pessoa e só a pessoa consegue se mudar, certo? Precisa partir aí dessa pessoa, essa mudança. E aí não existe aí uma causa única. Feito eu disse, pesquisas mostram que talvez pode vir geneticamente, mas não é comprovado. Pode vir aí hereditário, vir de mãe para filhos e assim em diante. Pode vir, como também não pode vir, como você, como paciente, pode ser a primeira pessoa a ter, certo? E aí, um ponto a mais que a tricotilomania traz é o fato de arrancar os cabelos e ingerir ele, comer, literalmente comer. O que é que acontece? É como se fosse graus de mania. Essa pessoa só tem aí a mania em arrancar o cabelo. Depois tem pessoas que começam a arrancar e comer a mucina.
Vamos lá, mucina do fio é aquela pontinha branca que fica no fio. Você tira o fio, às vezes vem com uma pontinha branca bem rente a ele. Que inclusive, pessoas costumam a dizer que tirou o folículo, arranquei meu cabelo, veio com folículo piloso, ou então veio com bulbo capilar. Isso é mentira, isso não existe. Se um fio é retirado e vem aí o folículo piloso ou o bulbo, você perde ele. E é impossível se retirar um fio e vir com isso, tá? Aquela massinha branca, que tem o nome técnico de mucina, é onde o fio fica preso lá no bulbo, no folículo piloso, tá? É como se fosse uma colinha que prende aí o cabelo lá. E aí tem pessoas que começam na mania de comer essa parte. Começa a morder, tá? Chega a botar na boca, tem gente que faz esse relato, que arranca, começa aí a botar na boca, melhorando, comendo, na verdade, para ter uma saciedade. É como se ele arrancasse o fio e sentisse uma satisfação em fazer aquilo. Aí tem pessoas que arrancam e começam aí a comer a parte da mucina, tá? Feito eu falei anteriormente, é a colinha e não o folículo que você perdeu. Aí vamos lá, começa no estágio de arrancou, depois vai lá, pode comer, como também pode ingerir. Gente, tricotilomania é um assunto muito sério. Às vezes tem pessoas que acham engraçado ou pensam que louco arrancar o cabelo. Mas distúrbio é algo muito sério. É algo que a gente, como terapeuta capilar, precisa tratar com seriedade e com respeito, tá? Porque existem casos de pessoas que colocam o cabelo com ketchup e comem. Isso é sério e é verdade e acontece. Por incrível que pareça, isso é algo que acontece muito. Pessoas têm vontade mesmo de comer. E como a gente sabe, cabelo não faz digestão no estômago. Então, vai comendo o cabelo, comendo, e ele vai lá se transformando em um bolo de cabelo. Porque o nosso estômago, ele não digere queratina. E o fio aí, ele é 90% queratina, tá? Então, ele não faz a digestão aí do fio e ele vai ficar no seu estômago. E aí, o que acontece? Nesses casos, precisa ser feito cirurgia. Muitas vezes, os médicos vão fazer essa cirurgia sem identificar, às vezes, que é um cabelo e quando abre, descobre o que é aquela coisa que está lá no estômago que eles identificaram, a não ser que seja aí esse paciente contando, relatando, enfim. Que é feito, eu disse a vocês, vem algo muito do emocional, onde esse paciente cliente talvez não fale, não relate por vergonha, enfim, tá? Então, assim, é algo que os médicos vão se surpreender, vão retirar. E em muitos casos, pessoas que fazem a ingestão do cabelo, tem aí a questão de poder vir a óbito, tá? Porque ela pode ficar do tamanho até do estômago. Tem fotos até no Google, se você colocar, de cabelos que quando ele retira, tá exatamente aí do formato do estômago. Então, já imaginou esse cabelo, essa quantidade de cabelo no estômago? Por isso que eu tô falando a vocês, é muito sério. Não é só o simples fato de arrancar o cabelo. Pessoas que chegam a ingerir o cabelo é mais sério ainda. E a gente tá tratando de uma doença que, querendo ou não, é psicológica. Que existe esse respeito, essa cautela, tá? Ah, Janaína, mas eu como terapeuta capilar, como é que eu vou chegar e perguntar se a pessoa não falar? Gente, infelizmente, a gente não vai poder ser invasiva, lógico, mas a gente vai falar que identifica e perguntar com um jeitinho se essa pessoa faz a retirada de cabelo. Se ela se sentir à vontade, ela vai contar. Mas a gente precisa saber na real, porque o tratamento na terapia capilar só consegue ser traçado se a gente tiver uma boa consulta, se eu identificar aí tudo que existe nesse couro cabeludo. Ok? E aí vamos lá falar um pouco do sistema vetorizado e por que realmente eu trabalho. Esse é um dos motivos
onde aqui no meu espaço a gente tem atendimento vetorizado, tem psicólogo aqui, onde a gente faz aí esse atendimento. Por quê? Nesse caso, feito eu havia dito, a gente não consegue tratar a tricotilomania sozinha. Por quê? Eu, como terapeuta capilar, como tricologista, ou enfim, não consigo, fazer com que esse cliente pare. Não existe aí isso, que eu vou fazer com que ele pare de arrancar e simplesmente foi isso. Não existe. O nosso papel é melhorar a condição da pele aí do couro cabeludo e melhorar o crescimento, enfim, tá? Por isso, precisa aí do tratamento vetorizado, onde vai ter aí esse acompanhamento, para que o psicólogo faça o seu trabalho de controlar aí essa mania, com suas técnicas e enfim, tá? Com suas formas de abordagem, onde ele vai trabalhar para melhorar aí esse distúrbio, essa mania. Como também, em alguns casos, precisa aí de ajuda de um médico psiquiatra, onde vai precisar prescrever ansiolíticos ou enfim, porque chega uma fase que é algo tão incontrolável, é algo que ele precisa arrancar para saciar a sua ansiedade, chega a ser prazeroso, então vai precisar aí de uma ajuda maior, tá? Mas o nosso papel como terapeuta capilar é muito importante pelo fato de que a gente precisa se preocupar para não cicatrizar aí esse couro cabeludo e existir essa perca de cabelo e nunca mais nascer. Correto? Vou responder essa pergunta. Existe um fator que desencadeia isso? Então, não existe um fator correto. Feito eu havia falado, alguns estudiosos falam que pode ser geneticamente, pode vir aí hereditário, mas não é nada comprovado cientificamente, tá? Mas o que pode desencadear? Em alguns casos que eu pego, começa por uma ansiedade, onde a pessoa, por exemplo, está na faculdade, está com muito estresse, enfim, e começa aí a arrancar literalmente o cabelo de uma forma que não percebe, para ir lá arrancar e saciar a sua ansiedade. É como se fosse uma forma dele relaxar, tá? Tem um caso aqui no meu espaço, onde a cliente estava em época de faculdade e ela me relata que começou a arrancar os fios, né, em época de faculdade, que ela disse que até quando a moça da limpeza vinha fazer a higienização da sala, ficava impressionada da quantidade de cabelo que tinha ao redor da banca dela, em cima da banca dela. E aí ela me relatou que isso começou depois da faculdade. Por quê? Porque talvez aí vinha o estresse, a ansiedade, a cobrança, e ela desencadeou a isso, tá? Talvez um profissional da área mentalmente aí vá conseguir explicar realmente o que acontece, tá? Mas eu creio que desencadeia aí de um estresse também, de uma ansiedade, enfim. E para vocês terem noção, essa minha cliente, depois aí da tricotilomania, que ela começou a arrancar alguns fios, e era exatamente alguns fios que ela sentia uma textura diferente, ela desencadeou uma alopecia areata. Tá, Janaína, a alopecia areata é algo que vem geneticamente, talvez, é uma doença considerada autoimune e tudo mais. Porém, se o organismo dela já programou ela ter essa alopecia areata, o fato de arrancar o cabelo é como se acelerasse o tempo e ela tivesse aí a alopecia areata antes do tempo. E foi realmente o que aconteceu com ela. Inclusive, ela tem diagnóstico através de biópsia e tudo mais, tá? Mas aí o fator que desencadeia a gente não pode afirmar, mas pode aí ser qualquer fator, certo? Porque, inclusive, crianças apresentam aí o caso de tricotilomania. E se a gente parar para perguntar, qual é a ansiedade ou preocupação que uma criança pequena tem? Mas aí é tudo que vem atrás, tudo que essa criança passou, e enfim. Que aí é feito, eu disse a vocês, talvez uma pessoa que entenda melhor do assunto, um psicólogo ou algo do tipo, consiga explicar tecnicamente melhor o que pode acontecer, tá? Vamos lá. O couro cabeludo normalmente apresenta uma inflamação, nem sempre, mas o fato de arrancar pode aí gerar uma inflamação nesse couro cabeludo.
E aí, Janaína, como é que eu vou estimular esse local que está inflamado? Não vamos estimular. Todo e qualquer alopécia ou patologia que estiver com uma inflamação junto, você não vai fazer nenhum estímulo, certo? Você vai começar aí primeiro desinflamando, para depois você começar a melhorar aí esse local e fazer estímulo. Isso aí também vai para a tricotilomania, mas é algo que é mais raro ter uma inflamação. Só que inflamação hoje, a pessoa pode desencadear de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. O Covid aí gerou processo inflamatório no couro cabeludo, enfim, um antibiótico que toma, uma cirurgia que passa. Pode gerar aí um processo inflamatório. Mas se esse couro cabeludo é saudável e você começa no distúrbio de arrancar o cabelo, não necessariamente vai vir uma inflamação. Mas pode vir aí seguida de uma inflamação, tá? Pode e não pode ter, certo? Conheci uma pessoa que arranca os fios. Quando está com sono. Seria considerado tricotilomania? Então, para a gente considerar uma mania, vai ter que ser algo recorrente, onde realmente está nessa área. Mas, se ela só consegue dormir arrancando os fios, a gente pode considerar aí já uma mania, tá? Então, realmente, se ela só dorme ou então dormindo, tá lá arrancando. Tem crianças que têm mania de dormir pegando na orelha da mãe ou mexendo na mãe, enfim. Já essa pessoa talvez tenha essa mania de só conseguir dormir se tiver aí arrancando os fios. Então, a gente pode considerar aí sim uma tricotilomania, mas para isso ser considerado, realmente a gente precisa avaliar para ver se identifica se realmente é. Tá? Mas falando assim superficialmente, a gente pode considerar sim uma tricotilomania, certo? Vamos lá, e voltando para ajuda psicológica, a gente precisa também, porque a gente não faz milagre. Na verdade, a terapia capilar não é milagre para nada. Eu acredito que nenhum tratamento é milagre. Todo tratamento requer tempo, requer cuidado, requer dedicação, tá? Mas aí a ajuda psicológica vem bem importante nesse quesito, porque a gente precisa fazer com que esse cliente, pare da mania de arrancar, tá? Parando a mania de arrancar, a gente aí, terapeuta, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir estimular muito cabelo, nascer e retornar como era, tá? Mas aí a terapia não é eficaz se eu trato e essa pessoa continua a arrancar, tá? Crianças também pode se diagnosticar com tricotilomania, sim, pode sim, essas crianças aí tem também, a gente apresenta crianças que começa aí com essa devida mania. Então, criança pode sim ser diagnosticada como um adulto. Crianças principalmente que passam por traumas, crianças que são abusadas, quando são na parte da infância, aí logo em seguida pode desencadear tanto algumas até a alopecia areata, que vem da corrente do emocional, como aí a tricotilomania. É como se fosse uma resposta do organismo dela, um sistema de defesa dessa pessoa, tá? Então, criança também pode aí ser diagnosticada com a tricotilomania. É uma doença, sim, que eu considero muito triste. É muito complicado, porque a gente não tá lidando apenas com a patologia aí dessa pessoa, com essa mania. A gente tá lidando com algo que está extremamente, 100% ligado ao emocional, onde mexe psicologicamente com essa pessoa. Porque, para vocês terem noção, não é sempre aí que essa pessoa vai se abrir 100% com você e lhe contar que acontece, enfim, tá? É algo muito sério e digo e repito, nós como terapeuta capilar precisamos do respeito, da seriedade para trabalhar com isso, tá? Porque a gente tá trabalhando com algo que vem ligado ao emocional e tem coisas que não é engraçado, como essa história de comer o cabelo com ketchup. Isso foi uma professora minha que trouxe nas minhas aulas de tricologia. Ela relatou isso, que uma paciente dela veio com esse caso, comia aí o cabelo com o ketchup, ela arrancava mesmo os cabelos, ia juntando, passava o ketchup e comia. E por um lado, muita gente na hora achou engraçado. Ah, professora, mas
Como assim isso existe? Isso é impossível. Como pode? É algo que você fica besta, realmente. Como é que pode uma pessoa comer o cabelo com ketchup? Mas existe. E a gente aí precisa se manter sério e tratar. Porque é uma mania, é uma doença psicológica. Infelizmente existe, tá? E aí, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês vão colocando aí que eu vou respondendo. Mas eu quero falar agora também do que a gente pode fazer para a tricotilomania. Como a gente pode, o que é aí um paliativo que a gente consegue ajudar, tá? Como o fato de arrancar o cabelo faz com que cause aí uma tração, um desconforto e uma sensibilidade no couro cabeludo, o que é que a gente aí vai fazer? Blindes de óleos é um cargo-chefe para todas as patologias, tá? É algo que a gente consegue aí fazer a sinergia entre os óleos e aí fazer todo um tratamento, tá? E aí, o que acontece? Na tricotilomania, pode causar aí essa área uma coceirinha, uma sensibilidade. E aí, a gente consegue fazer blends de óleo. Um blend de óleo aí para sensibilidade, para coceira, o hortelã-pimenta. Sensibilidade muito bom também o lavanda. Então, a gente aí consegue fazer uma sinergia com os óleos e fazer a aplicação para melhora desse couro cabeludo. Jana, e para estimular? Estimular a gente vai ter, se você tiver equipamento, laser, depois de um tempo até o microagulhamento, mas lembrando que quando chega ao nível do microagulhamento, essa pessoa aí já tem que estar bem emocionalmente, já não tá mais arrancando, tá tendo aí um acompanhamento mais sério e com mais tempo. Mas aí a gente pode fazer paliativos com laser, alta frequência, correntes e enfim, tá? Com também ativos estimulantes, chá verde é muito estimulante, o óleo de alecrim. Então, é um passo a passo, a terapia é um passo a passo, mas é um passo a passo que cada cliente tem personalizado. É um passo a passo que eu falo é que se tiver inflamado, o primeiro ponto é desinflamar, depois ir ali, melhorar aquele campo, se tiver alguma caspa, uma dermatite ou algo, melhora aquilo para, por último, estimular. Porque muita gente, a gente recebe aí pessoas que vêm, Jana, eu vim porque eu tô com uma calvície ou eu tô com uma queda e eu preciso de volta meu cabelo. Aí quando a gente faz a anamnese, tá lá aquele couro cabeludo todo inflamado. E aí, eu vou fazer estimulante nela pra quê? Vai servir em alguns folículos que estejam com a saúde ok. Mas os que tiver inflamado é mesmo que nada. E sempre lembrem que tratando inflamação, o demais aí vai melhorando, principalmente quem tem dermatite e tudo a mais, certo? E aí, gente, é um assunto que a gente precisa de atenção, tá? Mas, repetindo, a gente como terapeuta capilar não consegue dar aí uma melhora na mania, não existe isso, é algo que eu queria trazer para vocês, porque muita gente vende aí um milagre, fazer terapia capilar para parar de arrancar o cabelo. E isso não existe. Não existe de forma alguma. Mania é aí algo que o psicólogo, um psiquiatra precisa trabalhar com a pessoa também querer a ajuda para aí conseguir parar a mania. Mas a gente, terapeuta capilar, tá aí para melhorar a condição dessa pele e melhorar aí, caso essa pessoa consiga controlar a sua mania e melhorar aí a questão do nascimento de novos fios, tá? E aí, gente, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda. Tá pertinho de encerrar a live já. E é um prazer sempre estar aqui, na verdade. Pra mim é troca de conhecimento sempre. As perguntas que vocês mandam e tudo mais. E é isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem tiver mais dúvida também, não esteve na live, depois assista a live que vai ficar salva no perfil e queira mandar dúvida, pergunta sobre a tricotilomania, pode perguntar que aí eu vou estar respondendo, tá certo? A gente também na bio tem o link do suporte, onde a gente consegue estar respondendo vocês também, certo? Mas em seguida, alguns dias aí na frente, a gente vai começar a liberar um e-book sobre aromaterapia, onde você vai ter acesso
há vários óleos essenciais e aí ativos e explicar a vocês para que usar, em que usar, tá? Que é muito bom para você estudar. Aromaterapia é o mundo da terapia capilar, porque é o principal ponto que a gente usa aí na terapia capilar. É a nossa principal arma, certo? Feito eu disse a vocês, eu não comecei com tudo que eu tenho hoje, eu não comecei com todos os equipamentos que eu tenho hoje, mas o essencial que eu tinha, que era um óleo essencial, o prazer de fazer a massagem manual, me deu muito sucesso, muito resultado e é o que eu consegui trazer até hoje. Inclusive, eu falei da massagem e me lembrei. A questão de fazer terapia capilar é também trazer um relaxamento para esse paciente cliente que tem tricotilomania. Por quê? Essa pessoa vai ser uma pessoa mais tensionada, onde ela desconta sua ansiedade em uma mania, que no caso é a de arrancar os cabelos. Então, a gente como terapeuta capilar consegue aí com as mãos fazer massagem crânio-facial, tanto na cabeça como na face, fazendo com que essa pessoa relaxe, pois a musculatura do crânio fica tensionada e aí a gente precisa causar uma sensação de relaxamento. E quando essa pessoa tem esse relaxamento, ela automaticamente não vai descontar aí na sua mania de arrancar o cabelo, tá? Então, gente, é isso. Vou finalizar a live, vou ficando por aqui. Desde já agradeço a todo mundo que participou, que assistiu. Quero falar para vocês também que a gente tá com um canal no YouTube, onde a gente sobe aí algumas aulas, algumas dicas, falando de algumas patologias. No meu perfil também tem lá. Estamos aqui no Instagram e qualquer dúvida que você tiver, será um prazer tirar. Tá? Então, vou nessa. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, é só me chamar no direct.